Você confia na ciência, certo? Ela explica como nascemos, como o universo surgiu, como as estrelas morrem. Mas e se eu te dissesse que existem coisas que nem os maiores cientistas do mundo conseguem explicar até hoje? Mistérios documentados, estudados, analisados, e mesmo assim, sem resposta. E fique comigo até o meio deste vídeo, porque um desses mistérios vai virar tudo o que você acredita de cabeça para baixo. Respira fundo e vamos começar. A ciência sempre foi nossa maior aliada contra o desconhecido. Quando algo parecia sobrenatural, perigoso ou impossível, ela chegava com dados, teorias e provas. Mas, curiosamente, quanto mais avançamos, mais percebemos que existem limites. E é exatamente nesses limites que surgem os mistérios mais perturbadores. Em 10º, a consciência após a morte. Pessoas clinicamente mortas relatam experiências semelhantes, sensação de sair do corpo, ver médicos tentando reanimá-las, ouvir conversas que aconteceram longe. E depois elas acordam. A ciência explica como alucinação, mas algumas dessas pessoas descrevem fatos que não poderiam saber. Se o cérebro estava inativo, quem estava observando? Em 9º, o sinal que se repete no espaço. Radiotelescópios já captaram sinais extremamente organizados vindos do espaço profundo. Não parecem naturais, não seguem padrões aleatórios. A ciência evita afirmar qualquer coisa, mas não consegue explicar por que esses sinais se repetem com matemática perfeita. Não sabemos o que são, nem de onde vêm. Em 8º, a linguagem universal desconhecida. Símbolos iguais aparecem em civilizações que nunca tiveram contato entre si. Mesmos padrões, mesmas formas. Não estamos falando de figuras simples, mas de símbolos complexos com significados semelhantes. Coincidência cultural? Ou algo mais profundo gravado na mente humana? Em 7º, lugares onde a realidade falha. Existem zonas no planeta onde bússolas enlouquecem, relógios atrasam, equipamentos eletrônicos falham. O famoso Triângulo das Bermudas é apenas o mais conhecido. A ciência tenta explicar como campos magnéticos, mas nenhuma teoria explica todos os efeitos ao mesmo tempo. É como se a realidade nesses pontos estivesse instável. Em 6º, pessoas que preveem o próprio futuro. Casos documentados de pessoas que sonharam com eventos específicos e depois os viveram exatamente como haviam descrito. Não em metáforas, mas em detalhes absurdamente precisos. A ciência diz que o cérebro reconhece padrões, mas prever algo que ainda não aconteceu, sem informação prévia, isso sugere que o tempo pode não funcionar da forma que acreditamos. Até aqui, tudo parece apenas uma lista de mistérios isolados, fenômenos estranhos, coincidências improváveis, erros ainda não compreendidos. Mas agora presta atenção, porque cientistas começaram a perceber algo inquietante. Esses mistérios não são tão separados assim. E se o problema não for o mundo, mas a nossa consciência? Nos últimos anos, estudos começaram a sugerir algo desconfortável. Talvez a ciência não consiga explicar esses fenômenos porque estamos usando a ferramenta errada. A maioria das teorias parte do princípio de que a realidade é externa, que o universo existe independente da nossa percepção. Mas e se isso não for totalmente verdade? Experimentos em física quântica mostram que o observador influencia o resultado. A consciência altera o comportamento da matéria. Isso levanta uma pergunta perturbadora. E se esses mistérios não forem falhas da natureza, mas falhas do nosso modelo de realidade? Em 5º, pessoas que lembram de vidas que nunca viveram. Crianças ao redor do mundo relatam memórias detalhadas de vidas passadas. Nomes, lugares, datas, mortes. Em alguns casos, as informações são verificadas e batem perfeitamente com registros históricos de pessoas reais. A ciência tenta explicar como imaginação, influência cultural ou coincidência, mas quando uma criança descreve detalhes de alguém que morreu décadas antes e acerta tudo, as explicações começam a falhar.
Em quarto lugar, o mapa impossível. Em 1513, um mapa foi desenhado mostrando com detalhes precisos continentes que, oficialmente, a humanidade ainda não conhecia. O mapa de Piri Reis mostra a Antártida, sem gelo. O problema: a Antártida só foi oficialmente descoberta séculos depois, e só sabemos como ela é sob o gelo graças a tecnologias modernas. Então a pergunta é simples: quem desenhou isso e como? Em terceiro lugar, a energia que surge do nada. Já imaginou um sistema que produz energia sem nenhuma fonte aparente? Pois ele existe. Chamado de energia anômala. Esse fenômeno foi registrado em laboratórios altamente controlados. Sensores mostram energia surgindo, sem reação química, sem combustível, sem causa visível. A física atual diz que isso é impossível. Energia não pode ser criada do nada. Mesmo assim, ela aparece. Em segundo lugar, o corpo que não decompõe. Em vários lugares do mundo, corpos humanos foram encontrados décadas após a morte, com a pele intacta, sem cheiro, sem sinais normais de decomposição. A ciência sabe explicar mumificações naturais, sabe explicar ambientes secos, frios ou isolados. Mas alguns desses corpos foram enterrados em condições comuns: solo úmido, temperatura normal. Mesmo assim, o tempo simplesmente não os afetou, o que interrompeu um dos processos mais naturais da vida. E, em primeiro lugar, que rufem os tambores. Em primeiro lugar, o som que vem do espaço. Em várias partes do mundo, pessoas relatam ouvir sons estranhos vindos do céu. Não são trovões, não são aviões, não são máquinas. São ruídos metálicos, graves, como se algo gigantesco estivesse se movendo acima das nuvens. Cientistas já tentaram explicar como interferência atmosférica, placas tectônicas ou até atividades humanas. Mas o problema é que esses sons aparecem em lugares completamente diferentes, sem padrão. E o mais estranho, em alguns casos, os equipamentos registram o som, mas não existe nenhuma fonte visível. E aqui está a verdade mais desconfortável de todas. Talvez a ciência não tenha falhado. Talvez ela esteja exatamente onde deveria estar. Esses mistérios podem não ser erros, podem ser convites. Convites para aceitar que o universo é mais complexo, mais profundo e mais estranho do que gostaríamos. Talvez a realidade não seja algo que apenas observamos, mas algo que participamos ativamente. E agora eu te pergunto, quantos desses mistérios você realmente acredita que um dia serão explicados? E quantos deles você sente que não deveriam ser? Se esse vídeo fez você pensar diferente, deixa o like agora. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo conteúdos assim. Se inscreve para não perder os próximos mistérios que a ciência prefere não discutir. E aproveita para assistir ao próximo vídeo que está aparecendo na tela, porque ele pode mudar ainda mais a forma como você vê a realidade. A gente se vê no próximo mistério. Até logo. Fui.